Começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar como que o cansaço mental afeta a vida das pessoas. Com certeza você já foi acometido em alguma etapa da sua vida por esse cansaço. E a gente vai saber como lidar com essa situação. Tudo isso em instantes, depois do intervalo. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. O que transforma sonhos em conquistas? Muitas vezes é uma oportunidade. Conheça o programa de financiamento estudantil CredUni. O convênio entre Unicruz e Unicred para tornar seu sonho realidade. CredUni. Segurança para você ir além. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Estamos de volta com o Sala de Estar e hoje eu converso com a psicóloga Adriana Espigolon. Tudo bem, Adriana? Oi, Lu, tudo bem. Pois então, nós vamos falar sobre o cansaço mental e como que isso afeta a nossa vida. E para dar um pontapé inicial nesse nosso bate-papo, eu queria te perguntar se essa correria, né, do dia a dia, né, esse ritmo frenético que a gente adquiriu nos últimos anos, negligencia um pouco os sinais do cansaço mental. Excelente pergunta, né? A gente já vem, né, desde do processo industrial, nessa coisa de ter que fazer mais e ser reconhecido e recompensado por cada vez fazer mais. Né? Então, isso foi delineando uma espécie de norteamento de como nós devemos viver, né? Que é o, curto e grossamente falando, correndo atrás da máquina. Né? Nós estamos sempre correndo atrás da máquina. O que é isso? É a gente estar em busca, não sei se acontece contigo, né, Lu? A gente olha para o nosso dia e diz, eu preciso de mais 24 horas por dia, eu não tenho mais horário na minha agenda. Né? Na verdade, as horas continuam as mesmas. O que está acontecendo? Né? O que modificou aí? Será que realmente nós estamos trabalhando, nos organizando da forma adequada para aproveitar o nosso tempo? A organização tem tudo a ver com isso, então? Tem. E também tem um limite em relação à organização, né? A gente precisa se organizar, né? Nós somos mulheres, somos mães, né? E não desmerecendo os homens hoje que nos auxiliam muito nesse processo, né? Mas a questão da organização facilita a nossa vida, inclusive para ir nos liberando dos nossos processos desse cansaço mental. Sim. Né? Para não chegar ao ponto do adoecimento, porque as tarefas são tantas, né? Que quando a gente se vê, a gente perde uma coisa, esquece outra, esquece tarefa. Eu tinha que fazer tal coisa, não consigo. Eu precisava ler tal coisa. Né? Pego um livro para ler, preciso preparar uma aula, está dormindo em cima do livro, porque já não tem mais, está em exaustão, na verdade. Sim. No que se refere ao cansaço, tem algumas situações que são bem características dele, como irritação, dor de cabeça, o desânimo, essa falta de produtividade, né? Essa falta de fazer as coisas, que muitas vezes não nos deixa trabalhar direito. Como que a gente pode lidar com uma situação dessa? A organização que tu falava antes seria o melhor caminho? Ou a gente, né, de repente a pessoa tem que parar e fazer uma autoanálise e tirar o pé um pouquinho do acelerador, né, para se reequilibrar e dar continuidade? Exatamente. Esses sinais, Lu, que começam como sinais e daqui a pouco viram sintomas, né, que é a irritação, né, a falta de memória,
o cansaço, a fadiga, a irritabilidade, né? A falta de vontade de fazer atividades que antes você gostava de fazer, né? E isso vai acontecendo, se a gente for passando uma régua, né, de uma escalada, isso vai indo ao ponto, começa com cansaço mental, mas daqui a pouco você já vai desenvolver algumas doenças emocionais, alguns transtornos de humor, doenças psicossomáticas, né? Os infartos propriamente ditos, derrames, depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, né? As pessoas vivem num ritmo de ansiedade. Então, assim, de que forma, o que a gente tem que realmente avaliar nesse processo todo, nessa correria toda, né? Quais são o que você quer para a tua vida? Esse é um processo de avaliar. Se a gente está falando especificamente em relação ao trabalho, o que está te causando tamanho cansaço? É se perguntar, é se questionar, né? Porque existe uma diferença, assim, né? A gente precisa diferenciar o que é o trabalho do que é o emprego, né? Sabe que existe uma diferença, né? Nesse sentido. Então, assim, ó, o trabalho é o que eu faço, é o meu ofício, né? O emprego é o meio pelo qual eu vou receber o meu salário. Então, é o cargo. Mas o que está te deixando tão cansado? É o teu trabalho? Você está onde realmente você gostaria de estar? Fazendo o que gosta de fazer? Né? Parte desses questionamentos, assim, né? E entendendo também que o trabalho vem da palavra tripalium, que era um instrumento de tortura, né? Usado na época da escravidão. Então, já por base se criou essa ideia de que o trabalho não é para ser feliz. Tanto que se tu vê, né, eu acho interessante a pessoa, chegou sexta-feira, chegou final de semana, né? Isso é um indicativo de que a tua semana, que é o tempo, o maior tempo que você passa no lugar onde você está trabalhando, não te deixa feliz. Ao ponto de você esperar desesperadamente chegar a sexta-feira. Né? Que aí você vai ter momentos de felicidade. Então aí você tem que parar realmente para avaliar. Né? O que está me deixando tão irritado? Pode não ser o trabalho? Eu sou um workaholic. O que é workaholic? A pessoa que trabalha loucamente, né? Tá, mas eu trabalho loucamente por quê? Porque eu gosto do meu trabalho ou porque daqui a pouco eu não quero estar lá dentro de casa? Vivenciando os problemas que eu tenho Vivenciando os meus problemas familiares, talvez eu esteja com um relacionamento desgastado. Então, é melhor eu colocar toda a minha energia e me desgastar aqui. É fazer essa avaliação. Isso é importante a gente fazer. Sim. E como lidar com esse cansaço mental? Até que ponto eu sei quando ele já começa a apresentar outros sintomas que podem acarretar algumas doenças? Como é que eu vou saber diferenciar esse caminho? Lu, vamos pensar assim na ideia da intensidade, né? Por quê? Tanto na vida quanto no trabalho, né? Mas vamos falar da vida especificamente. Nós não viemos a passeio, né? Então, assim, nós não estamos numa colônia de férias, né? Vamos brincar dessa forma. Então, nós teremos problemas. A vida nos cobra, né? Responsabilizações e problemas que, na verdade, são provas, né? Para a gente ir amadurecendo, errando, reconhecendo o erro, aprendendo. Bom, isso é na vida, isso é em casa, isso é na nossa rede de amigos, isso é no nosso trabalho. Ok, percebi que eu tô com esse processo, com esse cansaço mental, que ele está... quando tu fala da palavra produtividade, né? Então vamos usar esse termo, que ele é um termo que pode nos ajudar. Está fazendo com que eu não trabalhe mais da mesma forma como eu trabalhava. Bom, aí a gente tem que avaliar algumas outras questões por detrás disso, né? O que é efetivamente ser produtivo, né? As pessoas, hoje a gente fala muito da questão, né, dos home offices, né, dos trabalhos em casa,
né? A gente está quebrando os paradigmas daquela questão de ter que trabalhar 8, 12 horas, né? Ser produtivo é o quê? É se você consegue fazer em 1 hora o que uma pessoa leva 5 para fazer, quem está sendo produtivo? De que forma você organiza o teu tempo? Mas aí tu vai analisar, você então é produtiva, mas que preço você está pagando por isso? Essas são as análises que a gente tem que fazer. Então você começa a sentir a intensidade das coisas. Trabalho, em muitos momentos, é cansativo. Claro. A vida é cansativa. Tem dias que o trabalho é mais pesado. Como é que a gente vai avaliar se isso começa a ser um processo de adoecimento? A intensidade. Então, todos os dias eu acordo e começo, ai meu Deus, mais um dia. Mais um dia. Olha o peso dessa fala. Eu, em uma ocasião, ouvi uma pessoa dizer uma vez que, ai, hoje tem que trabalhar, ai, que coisa, ai, que peso, ai, que não sei o quê. E aquilo ficou numa reclamação de ai disso, ai daquilo. E aí eu fiquei pensando, bom, se a coisa está tão pesada, é porque não está prazerosa, é porque não está bom, né? Então, isso também já indica de que alguma coisa está errado, né? Exatamente. A maioria das pessoas precisam trabalhar? Claro que precisam, né? Mas uma forma de a gente amenizar as dores, vamos chamar assim, as dores do trabalho, é você trabalhar, ter um ofício que você goste. Gosto de fazer. Que você seja reconhecido. E ser reconhecido, Lu, não é ser famoso, claro. É se reconhecer naquele papel. É fazer o que você gosta, é sair satisfeito. Você vai estar cansado, mas você vai estar valorizado, né? Pelo ofício que você tem. E isso já é um auxílio para você não adoecer. Se você for a fundo e ver as pessoas que estão com essa rotina desgastante, se você perguntar e avaliar e analisar, possivelmente são pessoas que ou não gostam do que fazem ou estão em postos de trabalho que não são mais adequados para elas, por exemplo. Sim. Então, chega um momento, e isso é individual, às vezes não dá tempo da pessoa fazer essa autorreflexão. Muitas vezes a pessoa para de produzir, o que acontece com ela? Ela é descartada, claro. Ela é demitida, né? Não se faz. Então, a gente precisa fazer, né, esse processo e parar e pedir auxílio, pedir ajuda. Porque dependendo da intensidade disso, você vai lesionando áreas do teu cérebro, você vai produzindo mais cortisol, que é um hormônio que nos prepara para nos defender. Mas se a gente produz ele demais, ele nos atrapalha, você vai precisar de mais insulina, então você pode desenvolver diabetes. Isso é uma coisa que é muito séria, né? Então as pessoas têm que estar atentas à intensidade desses sintomas. E que tipo de ajuda o trabalhador pode estar buscando nessa hora? Que uma coisa que é bem importante, Lu, assim, a empresa ter esse cuidado, né? De não ver mais o trabalhador como uma peça, uma engrenagem no processo, né? E ver esse trabalhador como uma pessoa, claro, que precisa ser reconhecida e ser valorizada. Né? E eu não estou nem falando de questão salarial. Eu estou falando da pessoa se sentir parte de um processo. Esses tempos eu vi um documentário muito interessante que fala sobre pessoas que trabalham em linhas de produção daqueles frigoríficos. Né? Então você imagina, Lu, o que é o trabalho de uma pessoa, né, que está fazendo a desossa de um frango, por exemplo, ela passa 8, 10 horas por dia fazendo aquele trabalho, naquela temperatura, naquele lugar, olhando para, né, naquela mesma situação. Né? De que forma esse frigorífico, essa empresa específica, vai poder humanizar e dar mais momentos de valorização para esse funcionário? Sim. Pausas, talvez grupoterapias, um RH eficiente. RH é recursos humanos. As máquinas, elas são importantes porque elas tiram um pouco o peso do trabalho das pessoas, né? Mas a gente não pode esquecer que as empresas são formadas por pessoas. É uma pessoa que opera a máquina. Claro.
né? Então, a empresa tem que ser parceira nesse sentido. O RH, o coordenador direto, o líder da equipe, ele tem que perceber, né? Existe algum colaborador que está destoando, né? Que o humor modificou, que está bem do exemplo que tu falou, que fica mais reclamatório, mais poliqueixoso, com dor aqui, dor ali. A empresa tem que observar que por trás disso tem um sinal de que tem alguma coisa errada. Tá certo, Adriana. A gente vai para um pequeno intervalo e volta em instantes falando muito mais sobre cansaço mental. Não saia daí. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Formas alternativas de ingresso para se matricular na universidade sem prestar o vestibular. Diplomados em curso superior, pessoas com mais de 35 anos, transferência interna e externa, reingresso e aluno especial. Estamos de volta com a Sala de Estar e no programa de hoje conversando com a psicóloga Adriana Espigolon. Adriana, eu queria te perguntar, existe uma forma de se prevenir esse cansaço mental? Tem alternativas que a pessoa, de repente, possa estar buscando fora da empresa, como fazer um yoga, trabalhar alguma coisa ligada a relaxamento, essa parte de respiração. Uma das questões que eu percebo muito, e que até tu já me falaste uma vez, é que essa ansiedade, essas angústias das pessoas faz com que elas não respirem. Respira, né? Então, assim... e é verdade, né? Quando a gente se sente mais angustiada e, né, pressionada, parece que a respiração nunca é o suficiente, né? E muitas vezes isso acontece e é um sintoma que às vezes a gente, hoje eu estou mais ofegante, mas eu estou mais ofegante por quê? Eu parei para pensar por que eu estou assim e muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? Como a gente vai vivendo nesse processo automático, né? A respiração, bem como tu disseste, ela é... mas que bobagem que as gurias estão falando. Não, ela é fundamental. Se você for fazer, por exemplo, um exercício de até onde você consegue respirar e expandir o teu diafragma, isso já vai te dar sinais de como é que você está no teu nível de ansiedade. Claro, não quero tirar aqui o trabalho das professoras de yoga, que são maravilhosos, os profissionais dessa área, né? Sim. Da fisiologia, mas quando a gente respira aqui assim, né? E aí a gente para. Por quê? Porque a gente não consegue expandir mais, né? A gente precisa inspirar e nesse inspirar colocar pensamentos agregadores, positivos e calmantes e expirar a ansiedade, os medos, a autocobrança, a culpa. Isso você pode fazer num cantinho mais gostoso lá da tua casa. É estabelecer um espaço e um momento para você. Para ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Para você. Vamos fazer uma atividade física? As empresas podem proporcionar isso. Né? Momentos de atividade física, 5 minutos de parada, de pausa, fazer uma atividade. Processo terapêutico. A atividade física tem que ser algo que seja prazeroso para você. Sim. Né? Eu vou fazer, sei lá, aquela aula de rebola em bola, porque está super mais na moda, todo mundo está fazendo. Mas eu não me identifico com isso. Isso certamente
vai ser mais um motivo de cansaço mental. Claro. Por quê? Porque você não está utilizando o tempo que seria para te relaxar, para você descontrair, você está fazendo algo pressionado por uma questão dessa, da comparação social, né? Sim. E, na verdade, todas nossas angústias, Lu, a base delas estão nessa questão dessa coisa da comparação. De sempre assim, ver que o outro está produzindo mais, então se o outro está produzindo mais, eu preciso produzir mais. Isso me gera angústia, isso gera que eu tenha que mostrar mais produtividade. Né? As mulheres estão mais bonitas, eu encontrei uma mulher, então eu tenho que ficar mais bonita, porque... Tu entende? Sim. A gente precisa, então, nesse processo de voltar para si mesmo, se reconhecer. Acaba entrando num ritmo de concorrência muito grande, né? Ao invés de se dividir um trabalho para uma equipe toda, né? Muito forte. E se distribuir. Exatamente. E tem as nossas... A gente nem falou da nossa personalidade. Sim. Que nós temos a nossa formação da personalidade. Então, se eu tenho uma personalidade mais ansiosa, eu vou ser ansiosa no meu trabalho. Claro. Eu vou ser ansiosa na minha casa. Eu vou ser ansiosa lá na academia. Eu tenho um jantar para preparar, aquilo para mim já me leva, me dá estresse, me deixa angustiada, me dá vontade de chorar porque eu vou perder o controle da situação. Ali você percebe que é a pessoa. Então é individual, ela vai ter que primeiro reconhecer. Muitas pessoas não se reconhecem. Por que não se reconhecem? Porque a gente vem nesse processo. Só é competente quem está sempre super assoberbado, né? A gente precisa excluir isso, né, dessa questão da qualidade. Qualidade não tem a ver com assoberbamento de trabalho. Tem gente que atende o telefone, oi, tô aqui, calma. Respira. Né? Por que dessa angústia toda? Realmente, será que é falta de tempo ou eu estou querendo provar para mim mesmo que eu sou competente, que eu dou conta, porque estar estressado é ser competente, né? Estar estressado, não é sinônimo um do outro, né? Estar estressado é ser, eu sou competente, na verdade não é. Isso é uma inversão, isso é algo que tem que ficar lá no nosso passado industrial. A gente hoje tem que conseguir entender que nós precisamos trabalhar sim, mas que a gente tem que olhar para as outras coisas que são mais importantes. Sim. Nunca se teve tanto câncer, nunca se infartou, nunca se teve tanta depressão, nunca se teve tanta ansiedade no mundo. A Organização Mundial de Saúde disse que em 2020 a depressão seria a maior doença incapacitante, ou seja, que vai fazer com que o indivíduo não trabalhe. As previdências já estão trabalhando nesse sentido. Já não é 2020, é agora. Está acontecendo agora. Então, é necessário que as pessoas parem e analisem as suas vidas. Isso está muito ligado à qualidade de vida das pessoas, né? Das pessoas também aprenderem, né, a se blindar dessas questões, né? Porque o ambiente corporativo, muitas vezes, ele é estressante, de momentos tensos, momentos de pressão, que são comuns, né, dentro do ambiente corporativo, porque precisam de resultados, se precisa cumprir metas, né? Mas as pessoas também precisam aprender a se blindar, porque muitas vezes aquele peso daquele ambiente de trabalho eu carrego comigo para casa. Exatamente. Né? E aí eu chego em casa, eu tenho um boom, né? Então não estava bom no trabalho, já não fica bom em casa também, né? E isso aí tu vai disseminando isso, né? Sabe, Lu, que isso é uma coisa muito importante, né? Que é a questão da rede corporativa do teu trabalho, né? Como a gente percebe, assim, né? Que quando você tem um grupo de trabalho que é coeso, as coisas ficam mais leves. Sim. Né? Então, isso tanto vale para nossa casa quanto para o nosso trabalho. Se você tem um grupo de trabalho em que as pessoas estão juntas, estar juntas não significa que todo mundo tenha que pensar do mesmo jeito. Claro. Mas que as pessoas estejam juntas, confiem uma nas outras, consigam delegar tarefas, estabeleçam essa relação de respeito mútuo. Essa questão do cansaço, do desgaste, daquele sentimento de paranoia que se estabelece em muitas organizações, porque eu não posso confiar no outro,
isso alivia bastante, né? Então, mesmo que o meu trabalho seja extremamente angustiante, estressante, que me canse mentalmente, se eu tiver uma rede de apoio, um suporte, que a gente chama, importante, isso vai aliviar. Isso alivia bastante. Além de outras questões, como a busca, além das questões físicas, da saúde física, a busca de processos de espiritualidade, da tua religiosidade, independente do que for. Claro. Buscar quais são os valores que são realmente importantes de a gente fixar para a gente. O que é importante para mim, né? Eu passei um vídeo, num outro momento, numa palestra que eu dei aqui na casa, em que o vídeo falava sobre isso, assim, né? Se você soubesse quanto tempo tem a sua vida e a vida do outro, o que você faria? Então, se a gente acordasse todas as manhãs e nos fizéssemos essa pergunta: se eu soubesse que hoje é meu último dia aqui na Terra, como seria o meu dia? Pergunta difícil, né? É difícil. Pergunta difícil de se fazer, pergunta difícil de responder. De responder. Mas isso já é um norte. Isso é um norte para a gente avaliar para onde nós estamos levando a nossa vida. Sim. E avaliar principalmente a qualidade de vida que a gente tem. Exatamente. Que é muito importante para que a gente possa viver bem, né? Exatamente. Para que o trabalho possa fazer parte desse processo de qualidade. Sim. Né? Que ele possa estar incluso nisso. Não significa que vai ser fácil. Claro. Nós temos momentos difíceis no trabalho, né? Mas que o meu trabalho esteja incluído no meu processo de qualidade, que ele me deixe feliz. Exatamente. E eu tenho que escolher, por isso que essa gurizada nova é tão importante, né? E eles estão tão novos fazendo escolhas, né? Escolhas para uma vida. Calma, calma. Escolham algo que você vai amar fazer. Porque você vai estar cansado. Sim. Mas quando você ama o que você faz, esse cansaço não vai te pesar tanto. É verdade. Porque se torna prazeroso, né? Exatamente. Cansativo, mas prazeroso. Cansativo, mas prazeroso. Queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala, Adriana. Acho que foi bom a gente poder conversar um pouquinho sobre essas questões, né? Que eu acho que, no fundo, tudo isso tem como um pano de fundo, né? Essa vida corrida, né? Esse corre-corre da vida moderna, né? Que a gente incorporou. E agora eu acho que a gente está conseguindo parar um pouquinho para se dar conta do quanto isso atinge a gente como pessoa, né? Como atinge a família, como distorce valores, né? E várias outras coisas. Então, acho que é sempre bom a gente poder estar refletindo sobre tudo isso e ajudando quem nos acompanha aqui no canal. Exatamente. Vou finalizar com uma pergunta, né? Pergunta ou dica? A gente corre tanto para chegar aonde? É isso aí. Aonde? Então tá, você em casa pense e responda para si mesmo aonde você quer chegar. O programa de hoje fica por aqui, semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.